Graça e paz, amém, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo nosso Senhor, que está nesse lugar para te abençoar, amém, porque é a palavra de Deus que transforma a sua vida, amém. E por falar em palavra de Deus, eu tenho uma de Deus para você essa noite, aleluia. Abra aí Josué capítulo 1, livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Essa é uma mensagem muito importante para você, filho de Deus, para você que conhece, crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Aleluia! Glória a Deus. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés. Deus vem agora e fala com Josué e diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixei de falar as palavras deste livro, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus que foi enviada a Josué e que é a palavra de Deus enviada para você essa noite. Aleluia. Você crê na palavra de Deus? Então ouça o que Deus tem para falar. O Senhor Deus chega para Josué e diz: escute, Moisés morreu. E agora eu tenho uma missão para você. Você vai liderar esse povo para entrar na terra prometida. Porque aquilo que eu disse para Moisés vai se cumprir. Esse povo vai atravessar o Jordão, vai entrar na terra que eu prometi. E onde vocês pisarem, vai ser de vocês. Agora, há várias coisas que Deus fala com Josué, muito importantes para nós entendermos e aprendermos. A primeira coisa que Deus diz para ele: você precisa ser forte e corajoso. Aleluia. Agora, ser forte e corajoso no quê? E durante muito tempo, quando eu li essa passagem, imediatamente eu entendia que Deus estava dizendo para Josué: seja forte e corajoso, pega essa espada aí, vai lá, porque você vai vencer, você é um guerreiro, você é forte, você é capaz, você consegue, aleluia. Mas
Não é bem isso? Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. De que forma? Para obedecer a minha palavra. Seja forte e corajoso com relação à lei que eu dei para Moisés. Deus não precisa da tua força. Ou precisa? Não. Josué nem guerreiro era. Se você pegar os grandes guerreiros de Israel, Josué não se aproximava deles. Homens que tinham habilidades enormes, com lança, flecha, espada, em articulações de guerra. Josué era um discípulo, um aprendiz de Moisés. Seja forte e corajoso para meditar e obedecer a minha palavra. É isso que Deus está falando com Josué. Seja forte e corajoso, Josué, para fazer o que eu disse na minha palavra. Seja forte e corajoso para meditar na minha lei de dia e de noite. E você, meu irmão, você tem que ser forte, corajoso, e não ser covarde, e ser valente com relação à palavra de Deus. Se você tiver coragem de obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus resolve as coisas por você. Porque o poder e a força estão na palavra de Deus, não estão em você. Ah não, pastor, eu sou forte, comigo o negócio é diferente. Você venceu o pecado? Ele pecou hoje. Misericórdia. Alguns que não levantaram a mão pecaram de novo, que mentira, né? Ai, até assim se peca. Não, porque eu posso, eu faço. Pode nada, você pecou. Você, pela força do teu braço, pelas tuas habilidades, pela tua inteligência, pelos teus talentos, você não foi capaz de vencer o pecado. Não é a tua força, não é a tua coragem, é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus vence o pecado. Jesus Cristo venceu o pecado. Aleluia! 100% palavra de Deus. Josué não precisava ser forte e corajoso para lutar contra os inimigos, para não ter medo do exército que era maior, para não ter medo das ameaças, não. Ele tinha que ser forte e corajoso para ficar na palavra de Deus. Essa é a coragem que você tem que ter. E nos dias que nós vivemos, você tem que ter muita coragem para permanecer na palavra. Você tem que ser valente para continuar em obediência ao que Deus diz. Tem que ser forte e corajoso para acreditar que o que Deus diz é verdade. Tem que ser forte e corajoso para obedecer a ordem de Deus. No meio dessa geração caída e corrompida, um jovem tem que ter coragem de obedecer a palavra de Deus e se guardar para o seu casamento. Porque se for frouxo, não obedece. É isso, pastor? É ou não é? É nisso que você tem que ser corajoso. Corajoso para obedecer o que Deus diz. Porque quando você decide obedecer, a força da palavra te guarda. Quando você decide obedecer e não abrir mão da palavra, ela te protege.
Mas quando você quer ir no teu conhecimento teológico, nas tuas habilidades, na tua capacidade, não, eu sei me virar, eu sou bom, eu consigo, você vai quebrar a sua cara. Tem que ser forte e corajoso para acreditar que quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Tem que ter coragem para acreditar na palavra que diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus e Deus o recompensará. Num mundo mesquinho, egoísta e cada vez mais apegado a dinheiro e riqueza, tem que ter coragem para obedecer a palavra. Essa é a coragem que Deus estava esperando de Josué. Você acha que um homem como Moisés consegue tirar o povo do Egito? Um homem como Josué consegue invadir Jericó? Olha como Josué lutou, olha como Josué usou a espada. Chegaram diante de Jericó. O que aconteceu lá? Foi todo mundo para a briga. O anjo do Senhor aparece e diz para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E ele diz: vocês vão dar 6 voltas, durante 6 dias. Vão rodear essa cidade. No 7º dia, vão dar 7 voltas. Depois, vocês vão tocar as trombetas. E a muralha vai cair. Tem que ter coragem para acreditar nisso. Era isso que Deus estava falando com ele. Não é para Josué ser corajoso, na sua força, mas é para ele ter coragem de seguir a ordem de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de ser fiel ao que Deus disse. Essa é a coragem que ele tinha que ter. Agora o Senhor vem para ele e diz: Josué, assim como fui com Moisés, eu serei com você. A grande questão é: como é que Deus foi com Moisés? Deus foi com Moisés por meio da sua palavra. Você sabe como que Deus é na sua vida? Segundo a palavra que está no seu coração. Deus está dizendo para Josué: tudo que eu fiz através de Moisés foi porque ele recebeu a minha palavra e obedeceu. E da mesma maneira, se você agora tiver coragem, mesmo que seja contra o povo, de ficar com a minha palavra, eu serei com você. Deus é na sua vida, na proporção em que a palavra dele está dentro do seu coração. Você precisa compreender isso, porque ao longo dos anos uma fantasia gospel foi plantada na tua cabeça. As pessoas acham que Deus é uma mágica, uma nuvem cósmica, algo como uma eletricidade ou um vento, alguma coisa assim. A presença de Deus na vida de uma pessoa está na palavra que essa pessoa tem. Não é na performance que ela apresenta.
não é no ritual que ela traz, não é no desempenho pessoal, mas é no fruto da palavra. Deus seria com Josué na palavra dele. Deus vai ser na sua vida na palavra dele. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Se a palavra de Deus não estiver na sua vida, se você não estiver de acordo com a palavra, Deus não será por você. O Deus vivo se move pela sua palavra. O segredo que Deus estava revelando a Josué é que ele deveria lutar todos os dias da vida dele, com coragem, força e ousadia, para ficar na palavra de Deus. Porque enquanto ele estivesse na palavra, Deus seria com ele. Derrotar o exército inimigo, conquistar a terra prometida, é o serviço de Deus. Nenhum homem fazia aquilo. Só Deus pode fazer isso. Fazer milagres na sua vida, só Deus pode fazer. Curar câncer, só Deus cura. Destruir vírus, só Deus destrói. Tirar alguém da morte, só Deus tira. Os milagres e as coisas desse mundo que são necessárias para as pessoas, é obra de Deus. Qual é a nossa missão? A tua missão? Ser forte e corajoso na palavra. Se você tiver coragem de obedecer a palavra de Deus, Deus será contigo. Aleluia! Esse é o caminho. Essa é a direção de Deus. As pessoas não compreendem isso. E muitos estão à procura de mensagens de autoajuda para desenvolver o seu próprio potencial. Preste atenção. Você pode desenvolver o teu potencial onde você quiser. Se você desobedecer a palavra, você vai ter problemas. Ou Deus é algum alienado. Deus é ignorante. Deus não entende de felicidade. Deus não entende de satisfação pessoal. Deus não entende de alegria. Deus não entende do futuro. Não! Quando Deus fala algo é porque Ele sabe que isso é o melhor para você. Mas o mundo diz que não. Não é assim não. Isso é retrógrado. Deus está enganado com relação à saúde mental, à saúde emocional, à alegria. Deus está enganado. Será? É que a maioria das pessoas não sabe o que é palavra de Deus. Elas estão seguindo um fluxo de religião, estão seguindo uma onda que surgiu, estão seguindo um movimento que surgiu, mas não a palavra. Porque a palavra preenche o teu coração. A palavra te faz feliz. O Senhor Jesus disse: eu vim trazer vida em abundância. Aleluia. A palavra de Deus é o que você precisa. Agora ele vem e diz: seja forte e corajoso, obediência à minha palavra. Porque se você fizer isso, eu serei com você. Agora, como que eu trago a palavra para a minha vida? E é mais uma coisa que Deus está ensinando a Josué. Há centenas de princípios nessa passagem.
Como é então que eu vou trazer a palavra para a minha vida? Como é então, Deus, que eu serei, que o Senhor vai ser comigo? Como é que eu vou fazer para que a tua palavra esteja na minha vida, para que eu ande em cima da tua palavra, para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu siga a tua orientação? Deus vem para Josué e diz: medita na minha palavra, de dia e de noite. A meditação na palavra de Deus tira ela do texto, do livro, e põe dentro do teu coração. A meditação na escritura, na palavra, tira ela do texto e põe dentro do seu coração. Ele diz: leia a lei que eu dei para o meu servo Moisés. Leia ela, leia ela, leia ela. E medita de dia e de noite. Quando você lê e medita, a palavra vem para o seu coração. E começa a ser parte do teu caráter. E começa a ser parte da tua alma, dos teus sentimentos, das tuas emoções. Porque há um Espírito que fala quando você medita na palavra. A Bíblia não é um livro para ser lido. Que é isso, pastor? É um livro para ser meditado. Leia e medite. Pense, converse com o texto, com a palavra. Fale com o Espírito Santo. Tenha um tempo de meditar, de pensar, de analisar, de olhar, de conversar com a palavra. Mas para fazer isso, no meio de um tempo de entretenimento, tem que ser forte e corajoso. Tem que ter coragem de parar os negócios, a loucura, ganhar dinheiro, tem que correr, tem que fazer, tem que trabalhar. Tem que ter coragem para parar o seu dia e meditar na palavra. Tem que ter coragem, ou não? Tem que ter coragem de abandonar entretenimento, de desligar o teu celular, tua televisão, teu videogame, teu iPhone, sua televisão de 80 polegadas, curvada, 4 quilos, não sei do que. Tem que ter coragem no meio da loucura que é o seu dia a dia. Corre, faz, vai, para cá, para lá, mais uma coisa para fazer, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa. Tem que ser valente para parar e começar a falar com Deus e Deus falar com você na palavra. Essa é a coragem que você tem que ter. Porque nós desaprendemos a acreditar na palavra, andamos loucos nessa vida. Se eu não fizer, nada acontece. Se eu não estiver lá, não vai dar certo. Se não for do meu jeito, não funciona. Se não for da minha habilidade, se não for na minha inteligência, se não for pelos meus estudos, não vai dar. Eu é que sei, eu que posso, eu que faço. Não. É a palavra que quer fazer. Pare. Isso. Esse tipo de vida e de pensamento é que tem gerado pessoas doentes na alma, ansiosas, tem que tomar remédio para dormir. É uma loucura, um pânico
Qualquer notícia ruim abala a emoção da pessoa. Qualquer circunstância que não vá de acordo com o que eu quero, me deprime, acaba com o meu dia, me joga no fundo do poço. Ei! Aí as pessoas dizem, não, mas Deus é comigo, pastor, Deus vai me tirar dessa, vai mesmo. Para com isso. Começa a buscar uma palavra de Deus, e pouco tempo você está fora disso aí. Agora as pessoas dizem, Deus é comigo, é só um refrão, é só uma repetição do que você ouviu os outros dizer. Como que Deus é comigo? Na sua palavra. Deus é comigo, pastor, qual é a palavra dele na sua vida? Não sei. Deus é comigo, qual é a palavra? Faz quanto tempo que você não medita, não lê? Você nem lembra. Não. Se você aprender a descansar em Deus, confiar em Deus, ser corajoso na palavra, tudo vai bem. E quando não for, vai bem também. Porque é certeza de que as coisas vão dar certo na sua vida. Não é coragem e força para enfrentar o mundo, porque o ser humano já perdeu para o mundo. Não é coragem e força para enfrentar o diabo, porque o ser humano já perdeu para o diabo. Não é coragem e força para enfrentar o pecado, porque já perdemos para o pecado. Não é coragem e força para enfrentar o que quer que seja. É coragem e força para pôr a palavra na tua vida, porque é ela que venceu o pecado, é ela que venceu o diabo, é ela que venceu o mundo. Não é você que venceu, é a palavra de Deus. E você tem que ter coragem para ficar na palavra, porque ela te fará vencer tudo. Aleluia! Quem está entendendo? É o poder da palavra de Deus, é a força da palavra de Deus, é a autoridade da palavra, a presença de Deus está na palavra que habita o meu coração. Esse é o caminho, e é isso que Deus está ensinando para Josué. Josué, enquanto você tiver coragem de obedecer o que eu estou falando, enquanto você tiver coragem de meditar na palavra que eu dei para o meu servo Moisés, e que está nas tuas mãos agora, Josué, eu serei contigo todos os dias da tua vida, e ninguém vai te parar. E quando Josué parte para conquistar o que Deus disse, o anjo de Deus já estava lá, e as muralhas intransponíveis de Jericó, as muralhas eram tão largas, que tinha casa em cima do muro, e eles tocam a trombeta no 7º dia, e os muros caem, e eles vão e conquistam a cidade de Jericó, e vão conquistando a terra prometida. Por quê? Porque Josué decidiu ter coragem de obedecer a palavra de Deus. Quem é que em sã consciência vai tocar trombeta para derrubar muro? Você está louco? Um dia Deus chega para Davi e diz: escute, Davi, você vai para a guerra? Eu vou, então pode ir. Você vai fazer o seguinte: sabe aquelas amoreiras lá no vale? Sei. Acampa o exército embaixo das amoreiras. Fica lá. Quando você ouvir
sons de cavalos por cima das amoreiras, pode partir, porque a vitória é certa. Como é que é? Eu vou ouvir sons de cavalos marchando na copa das amoreiras. Tem que ter coragem para acreditar nisso. E Davi estava lá, e o pessoal dizia, vamos, agora é a melhor hora de atacar. E Davi diz, espera, não, olha lá, agora, deixa eu dar uma flechada, espera. Aí de repente, sons de um exército, cavalos correndo na copa das árvores. Davi não viu nada, ele só ouviu. Ele disse, é agora. Davi não precisava ser um valente, um homem de guerra. Ele só precisava obedecer. O anjo do Senhor chega para Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar de prensar uvas, escondido dos midianitas. O anjo do Senhor aparece e diz, o Senhor é contigo, homem valente. E ele diz para o anjo, que homem valente o quê? Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor tribo de Israel. E os amalequitas destruíram tudo que nós temos. E se o Senhor é conosco, onde estão os milagres que se contava na tua lei? E o anjo diz, vai nessa tua força e tu vai vencer e libertar Israel. Fala comigo. Gideão não era corajoso, coisa nenhuma. Estava escondido dos midianitas, com medo de morrer. Era o menor, não era guerreiro, não sabia manusear a espada. Mas o anjo diz, o Senhor está com você. Vá libertar o povo. E ele foi. E o que você acha que aconteceu? 300 soldados. 300. Acabaram com o exército de milhares. Foi lá Gideão com uma multidão de guerreiros. Aí Deus fala com Gideão, escute, tem muita gente aí. Tem muitos soldados aí, vocês vão achar que é porque tem muitos soldados que vocês vão vencer. Manda a galera embora. Aí ele vai e diz, quem está com medo aí pode voltar. Metade já foi lá. Aí ele diz, agora vamos. Deus fala com ele, tem muita gente aí. Faz o seguinte, vai lá para o rio, e quem beber água, de tal maneira, manda embora. Quem beber água, vigiando, vai sair com você para a guerra. Ficaram só 300. E eles não lutaram. Quando chegaram lá, o próprio exército inimigo se matou entre si. Apavorados, desesperados, com medo de Gideão, um homem que nem soldado era, com 300 pessoas, contra um exército de 15, 20 mil homens, treinados para a guerra. É a força de Gideão? Não, é só a coragem de obedecer. Não interessa quem você é, não importa quem você seja, e nem o estado e a situação que você se encontra agora, só importa uma coisa para Deus: se você tem coragem de obedecer a palavra dEle, porque se você tiver, Deus será com você,
todos os dias deste ano, e nada poderá resistir a você. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Você só precisa ouvir e pôr em prática. É assim que Deus será com você. Se a palavra dele estiver na sua vida, e se você obedecê-la. Essa é a essência do Evangelho. A essência da fé verdadeira. Não está nas coisas exteriores, não está nos rituais, não está em sacrifício, não está em nenhum outro lugar que não seja a palavra de Deus. Você precisa ter coragem para obedecer. Você precisa ter coragem de enfrentar as circunstâncias que dizem que não é para você fazer e obedecer. Tenha coragem. Deus não está brincando com você. Quando você decide ter coragem de ouvir, entender e obedecer, Deus será contigo em tudo o que você fizer. E as coisas serão bem-sucedidas. E as coisas darão certo na sua vida. Meu irmão, chega de fazer do teu jeito. O jeito de Deus é o melhor. Amém? Glória a Deus. Você entendeu essa palavra? Você recebe ela na sua vida?